Oi. Hoje é a primeira terça-feira do mês, e como eu disse aqui no começo, a casa tem um esquema de trabalhos em que toda primeira terça-feira do mês nós temos o que nós chamamos de tratamento perispiritual. Então, hoje é a primeira terça-feira do mês, dia 1º de julho. Lá se foi um semestre, né? Nós já estamos no segundo semestre de 2025. Não sei vocês, a impressão minha é que passou voando. Mas, então, a gente tem cada primeira terça-feira do mês o tratamento perispiritual. O que que é isso? É o tratamento do perispírito. E o que que é o perispírito? É sobre isso que eu vou falar hoje. Então, antes de tudo, a gente vai fazer a nossa oração de abertura e a gente vai entrar, então, nesse momento, com uma concentração. Nós vamos nos apropriar de nós mesmos neste momento. Nos dar a chance, nos permitir de deixar um pouquinho aquilo que nos aflige, que nos ocupa, e a gente tem de compromisso, pelo menos por esse tempinho. Nesse momento, a gente vai se voltar para a gente mesmo. A gente pode até fechar os olhos se quiser. E a gente vai buscar no nosso coração o acesso àquilo que a gente tenha de mais nobre, de mais aquecedor no nosso coração. Aquilo que vibra de modo confortável. E nessa vibração, que se torna mais sutil, mais elevada, nós podemos, a princípio, pedir. Pedir proteção individual, coletiva. Pedimos que nossa reunião seja abençoada, que as nossas dores possam ser acalmadas. Nós podemos também agradecer. Agradecer pelo lar que nós temos, pelo alimento, pelo teto que nos cobre a cabeça, pela cama em que dormimos, por todas as funções que dispomos. Deus, Pai e Mãe, Jesus, Mestre Divino Amigo, nós agradecemos por mais essa oportunidade, pedimos por proteção e, elevando nosso pensamento à Mãe Divina, pedimos que estenda sobre nós o manto sagrado do amor, do conforto e da misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. bem, como eu disse para vocês, na primeira terça-feira do mês a gente tem o trabalho de tratamento perispiritual. Na segunda e na quarta terça-feira do mês é o tratamento espiritual, que em muitas casas é conhecido como reunião mediúnica ou reunião de desobsessão, em que os nossos amigos perdidos na ignorância têm a oportunidade de se manifestar, de ser ouvidos e serem acolhidos e encaminhados, inclusive. Na terceira terça-feira do mês, a gente tem o estudo de O Livro dos Espíritos, em que a gente segue na sequência numérica de perguntas que Kardec foi fazendo aos espíritos e eles foram trazendo as respostas. Kardec compilou, estruturou e o primeiro livro publicado foi o Livro dos Espíritos, todos sabemos, né? E hoje, como eu digo em tratamento perispiritual, aí agora deu a ideia que a gente possa conversar um pouquinho sobre perispírito. Tenho certeza que muita gente sabe o que é perispírito, né? Porém, acho que é sempre interessante a gente voltar o olhar, a atenção, a concentração também sobre esse assunto. Todo mundo já tomou parte? Então, nós sabemos que a palavra perispírito, ela surgiu pela primeira vez no Livro dos Espíritos, mais especificamente na questão 93. E essa questão nos traz que perispírito é um corpo.
semimaterial, fluido, e que ele tem a função de envolver o espírito, a fim de que esse espírito possa fazer a comunicação entre os mundos. Então, é um fluido que envolve e ele, então, serve de veículo para o espírito se comunicar e se manifestar. De acordo com o meu estudo, consultei alguns livrinhos que a gente eu tenho esse livro do Dr. Davi Monducci, é um neurocirurgião, e ele chama-se Saúde e Vida, uma abordagem espiritual sobre emoções e doenças. Esse livro, segundo o Dr. Davi, oferece, segundo o pensamento do Dr. Davi, ele diz assim: uma compreensão completa sobre saúde e doença só é possível quando se leva em consideração a dimensão espiritual do homem. Então, a importância de a gente pensar que, obviamente, todos sabemos, nós não somos só este corpo, né? Nós somos, na verdade, espíritos que estamos nesse período encarnados, estamos como uma pessoa física. Porém, nós somos espíritos. A esse propósito, inclusive, é só uma questão mais técnica, estrita, filosófica. Leon Denis diz que existe uma diferenciação entre alma e espírito. A alma é o princípio inteligente, então é a essência. Agora, o espírito é a alma revestida do corpo fluídico, que é o perispírito. Então, a gente chama de espírito. De forma geral, a gente usa como sinônimo, eu só estou trazendo aqui uma questão que seria mais estrita, mais acadêmica, vamos dizer, filosófica. Então, a gente vai usar a palavra espírito aqui como sinônimo de alma, o perispírito como esse envoltório semimaterial e o corpo físico, o corpo biológico nosso, tá? Esse doutor Davi Monducci, inclusive, ele traz uma colocação muito interessante que eu achei. Ele começa dizendo que tudo tem, toda conexão entre dois elementos de naturezas distintas, existe entre esses dois elementos uma interface. Um exemplo, quando a gente vai, para a gente dirigir, nós somos o condutor e tem o carro. Para que esse carro se movimente, a gente tem que ter uma interface. Ou seja, tem que apertar o pedal, mexer nos cabos através do volante, não é? Então, existe uma interface, ou seja, aquele meio que faz com que eu não vou direto lá no motor e faço o motor funcionar. Não vou direto lá no cabo do freio. Tem um pedal para fazer isso, tá? E a interface também tem graus. Quanto mais vamos dizer, mais delicada é a, mais delicado é o veículo, ou mais complexo, mais sofisticado é o veículo, menos esforço demanda do condutor. Se eu tenho como veículo uma bicicleta, eu vou demandar esforço maior para poder conduzir, andar numa bicicleta. Se eu for conduzir um carro de luxo, menos esforço vou fazer. Hoje em dia, inclusive, a gente está fazendo cada vez mais esforço. Por quê? Né? Como eu já disse, como eu sou jovem há mais tempo, eu sou de um tempo em que meu primeiro carro, por exemplo, subiu o vidro naquela manivela, né? Então, não tinha. Você saía do carro, imagina, apertar o botãozinho e os vidros sobem. Não, tinha que fechar todos os vidros antes de sair do carro. Um exemplo simples, mas nesse sentido. Então, quanto mais simples, vamos dizer assim, nesse sentido, mas menos complexo é o veículo, mais esforço do condutor. Então, o que acontece? Os pedais, os cabos, são a interface entre condutor e veículo.
Se eu quero conversar com uma pessoa, duas pessoas estão conversando à distância, elas têm como interface um telefone ou um rádio comunicador. Ou, hoje em dia, a gente usa a internet para poder fazer uma chamada de vídeo ou mesmo de áudio. Certo? Então, são exemplos de interface. O que eu quero dizer com isso? Segundo o Dr. Davi Monducci, o perispírito é a interface entre o espírito, alma, e o veículo, que é o corpo físico. Ou seja, ele é o intermediário, certo? Então, é isso que ele coloca como explicação sobre interface. E, no caso, o espírito ele vai se utilizar do perispírito para poder se transmitir para o veículo, que é o corpo físico, todos os comandos para que ele possa se movimentar, certo? Então, é isso que o perispírito é, essa interface. O espírito comanda e transmite ao corpo físico esse comando para que o corpo físico se movimente. Se movimente em que sentido? Só ande? Não. Se movimente na vida encarnada. Esse é o propósito, tá? Bom, então, a gente também é dito que a finalidade principal do perispírito é a de individualizar o espírito numa identidade física. Como assim? Individualizar o espírito numa identidade física? Sim, porque uma outra finalidade do perispírito é transmitir para o corpo físico a organização, a estruturação do modo como as células vão funcionar. Porque, não sei se vocês sabem, o perispírito, ele contém as matrizes de tudo que existe no corpo físico. Então, é um corpo físico, material, porém com uma outra densidade, numa vibração muito especial em relação ao corpo físico. Mas seguindo, também a gente conseguiu, a doutora Marlene Nobre, não sei se vocês já ouviram, uma médica espírita, ela tem uma frase muito interessante, ela disse assim, o espírito é o senhor dos genes, e não o contrário. É o espírito que determina a forma como os genes vão se manifestar. Ah, mas espera aí, e a genética? E aquilo que vem de carga genética, de pais, de antepassados e tudo mais? É a genética que determina as características de cada um. Eu tenho, né, o cabelo dessa cor, os olhos assim, sabe? Porque na minha família tem os genes assim. E também, também assim. Mas tudo isso é sob o propósito que o espírito tem, porque ele vai se utilizar do corpo físico para se lapidar nessa jornada de evolução. Entende? Então, a gente sabe que o corpo físico, ele é perecível, mas o corpo espiritual não, ele é indestrutível. E, muitas vezes, e portanto, é graças ao perispírito, aquilo que está impregnado no perispírito, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, os maus cuidados que nós temos em relação ao corpo físico, tudo isso fica registrado nesse corpo perispiritual, no perispírito. E todos esses registros, em todos os campos, no campo físico, no campo mental, no campo emocional, tudo isso fica registrado nesse nosso corpo perispiritual. Né? Para quê? Para que depois isso aí possa ser refletido no corpo físico e isso se manifeste fisicamente, a fim de que a gente possa passar por situações em que a gente vá cuidar daquilo que não cuidou, daquilo que fez equivocadamente. Então, o perispírito, ele sendo uma matéria, embora ele seja muito sutil, ele vibra, mas ele vibra de forma muito diferente.
e é uma vibração muito mais elevada. Ele também apresenta células, como disse, órgãos, moléculas, tudo isso numa vibração vibratória muito especial, vibração numa dimensão vibratória muito especial. Sendo que essas células, esses tecidos, esses órgãos todos, eles servem de matrizes dos mesmos órgãos biológicos. Olha que interessante. Na verdade, cada célula do corpo físico, cada célula daqui, é a imagem da respectiva célula do perispírito. Complexo isso, né? Então, eu também achei muito complexo. E como é que isso chega na formação da gente, que a gente aprendeu lá na biologia, que nós somos o resultado da união do óvulo com o espermatozoide. Bom, tudo vem através da genética. Então, eu fiz um esforço enorme, confesso para vocês. E se eu, obviamente, talvez não consiga mesmo trazer tudo de uma forma tão clara assim, sugiro que, olha só, quantidade de coisas que a gente lê para tentar trazer. Então, esse livro chama-se Perispírito, Dr. Zamino Zimmermann, um professor e magistrado. Ele foi um dos fundadores do Centro Espírita Allan Kardec, que existe desde a década de 50 lá em Campinas. E ele é um compêndio, um compêndio. E aí, eu me esforcei, desculpa se eu não consegui, mas eu trouxe de uma forma, buscando um entendimento mínimo, para a gente, quem sabe, começar a entender isso aí. E aí eu elenquei uns itenzinhos, quem sabe auxilie para entender. A minha auxiliou, mas sugiro que quem queira se aprofunde. O espírito, ele passa pelo planejamento reencarnatório. Aí, o perispírito dele, que é o corpo material, porque espírito é a alma, é a essência, é o princípio inteligente, não tem forma. O perispírito que tem, ele traz em si as matrizes necessárias ao desenvolvimento daquela alma, daquele espírito. O perispírito emite energias, por ser um corpo semimaterial, ele emite energia, ele vibra, como eu disse, só que numa dimensão mais elevada, mais sutil. Ele emite energias que se ligam àquela estrutura embrionária que está se formando, que passa a se desenvolver segundo as linhas de força projetadas pelo perispírito. Complexo, né? Eu achei. Vamos pensar assim, sabe? Eu colocando da forma como eu entendi. A gente sabe que existe o óvulo, produzido pelo aparelho reprodutivo feminino, e a gente sabe que ele vai receber a fusão de um espermatozoide. Mas são milhares os que acontecem para até, e melhor, que são lançados até que ocorra a fecundação. Mas a gente sabe também que não há acaso. E que naqueles milhares que tem, existem as cargas genéticas dos antepassados, porém elas estão diferenciadas. O que acontece? O perispírito daquele espírito, ele já passou por um processo anterior, vocês podem ler no livro, de miniaturização, de condensação de energia, então ele já está conectado ao organismo da mãe. E na hora que esses espermatozoides estão se dirigindo em direção ao óvulo, o perispírito passa a emitir uma vibração tal que ele já traz toda uma matriz de órgãos, de possibilidades. Ele passa a emitir vibrações tais que ele vai atrair o espermatozoide que se afine, que tenha conexão com aquelas energias. Certo? E é lógico que a gente sabe que também não há caso na união entre um homem e uma mulher, por mais fortuita que seja. Então, vejam,
Complexo, não é? Mas, basicamente, o que eu consegui traduzir foi dessa forma. O perispírito emite energias que se ligam a essa estrutura embrionária e passa a se desenvolver segundo as linhas de força projetadas por esse perispírito. Porque existe um propósito naquela encarnação. E aí o corpo que vai ser formado, ele vai trazer em si as possibilidades. Algumas coisas são como possibilidades, outras são como determinantes, de acordo com o planejamento reencarnatório, de se manifestarem como doença, como alguma malformação, a má formação. Porém, tudo isso também vai depender e muito da forma como o espírito, agora encarnado, irá se mover nessa vida que ele vai ter, das escolhas que fizer, né? Das ações que praticar, das escolhas, enfim, que ele fizer de acordo com o livre-arbítrio. Então, não é uma coisa muito simples, mas se a gente puder resumir, basicamente é isso. O perispírito é a interface entre o espírito e o corpo físico, de modo a que esse corpo físico seja aquele veículo para a evolução do espírito. Fica mais claro assim? Muito silencioso, né? Bem, então, aí a gente pode, então, concluir que toda enfermidade, não, mas as enfermidades em geral, elas são nada mais que processos de curas para a alma, não é? Porque esse é o processo pelo qual a pessoa vai passar. E se a gente vai voltar naquela analogia que a gente fez antes, em que o espírito é o condutor, o veículo é o nosso corpo, né? E a interface, aquilo que propicia o comando do espírito para o corpo, é o perispírito. Então a gente pode entender, olha só, fica mais claro de entender o seguinte: é o motorista que escolhe o carro, ou não é? É o motorista. É o motorista quem decide para onde vai, o que caminhos vai fazer. Ele que conduz. Como é o motorista quem dirige, é o motorista também quem vai sofrer alguma multa, alguma sanção, se ele não obedecer às leis de trânsito. Não é? E é a obrigação do motorista cuidar muito bem da conservação do seu carro. Porque, afinal de contas, se a gente não cuidar bem do veículo, o que acontece? Se a gente não fazer a troca de óleo, combustível, manutenção, não sei o quê, se você não fizer nada disso, uma hora o carro pifa. Simplesmente pifa e não te leva mais para lugar algum. Ah, mas aí vocês vão poder dizer assim: ah, mas aí é fácil, a gente pode trocar de carro. Pode. E é isso que acontece quando a gente desenvolve. A gente troca de carro, a gente troca de veículo. Só que daí vem mais uma outra coisa interessante. Se eu, motorista, espírito, troco de carro, mas continuo dirigindo do mesmo jeito, de forma temerária, não faço manutenção, quebro as regras de trânsito e tudo mais, não há carro que aguente. Então, não é? E eu não vou conseguir nunca chegar no lugar que eu quero. O veículo não vai me levar. Porque o veículo é só isso mesmo. Um veículo para levar o espírito para um outro patamar de desenvolvimento. E o perispírito é a interface entre os dois. É ele que vai registrando tudo isso que eu, condutor, pratico no comando do meu veículo. Bem, portanto, dirigir um carro seria o corpo perispiritual e o físico, de forma equilibrada, é o melhor meio que a gente tem para poder manter esse veículo bom
e com consequências boas para o perispírito e terão consequências boas numa próxima troca de carros. Tá? Bom, e eu trouxe aqui nesse mesmo sentido duas frases. Uma do André Luiz que diz assim: quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica não vai além do vaso de barro, dentro do molde pré-existente do corpo perispiritual. Atingido o molde em sua estrutura, o molde é o perispírito, pelos golpes de vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. O vaso é o veículo. Outra frase do Herculano Pires, nesse mesmo sentido. As doenças revelam desajustes da nossa posição existencial. A dor, a angústia, as inibições são campainhas de alarme, prevenindo-nos de abusos ou descuido. Somos passageiros de uma nave cósmica, envoltos no escafandro de carne e osso, submetidos a experiências semelhantes às de astronautas, que, não podendo atingir as estrelas, fazem treinamento na órbita planetária. É o que nós fazemos, tá? E também tem um outro livro aqui que eu consultei, que eu trouxe uma conclusão interessante, eu já até mencionei isso em outras oportunidades. Esse médico cirurgião oncologista do Rio de Janeiro, chamado Dr. Paulo César Frutuoso, ele já escreveu vários livros, ele trabalha há mais de 50 anos no Lar de Frei Luís, que é o maior centro espírita do Rio de Janeiro. Ele tem histórias fantásticas sobre a atuação dos espíritos nos corpos físicos, né? E com ele já presenciou anos e anos de episódios de materializações que havia lá no Lar de Frei Luís. Ele já escreveu alguns livros, esse é um deles, A Face Oculta da Medicina, muito interessante. Sugiro, entrem no YouTube, vocês acham palestras dele. Ele é muito claro, muito didático, muito interessante. Eu selecionei aqui uma frase dele, quando ele fala sobre a terapia do perispírito. Ele chama de terapia. Tá? Em todas as obras espíritas consultadas ou lidas integralmente, encontrei referências ao envoltório fluídico semimaterial, denominado perispírito por Allan Kardec. Ele segue, na sequência não vou ler o texto inteiro, é grande. Mas esse trechinho aqui, ó. Por tudo que tenho lido e testemunhado, acredito hoje que as mutações cromossomiais não são um evento biológico fortuito ou aleatório. O acaso não existe. Em tudo se percebe um plano pré-determinado de purificação do espírito eterno e soberano sobre o corpo perecível e temporal. É no genoma que repercutem as mazelas acumuladas há milênios em nossos perispíritos. E cada enfermidade, genética ou não, é o resultado fiel do mal que semeamos no próximo ou em nós próprios, quando adotamos comportamentos viciosos e desrespeitosos com nosso corpo físico, o templo do espírito. É evidente, mas a gente tem mais coisas, mas esse bichinho é super importante, sob a minha ótica. É evidente que, de acordo com o nosso estágio primaríssimo de evolução espiritual, somos muito frágeis ante os desafios impostos pelos desejos materiais. Mas isso não significa que estejamos abandonados pelo Criador. E Ele, mais uma vez, por intermédio do médico divino, nos socorre. A prece sincera é um tremendo motor capaz de acelerar nossa evolução, fortalecendo-nos diante das formidáveis atrações do mundo físico. Uma vez que somos incapazes de imaginar ou compreender Deus, coloquemos em nós o que seja Deus,
Coloquemos em nossa mente, no momento da oração, a imagem do Mestre Jesus. E assim, por intermédio dele, que é o caminho, a verdade e a vida, nossas súplicas alcançarão a divina consciência, razão de tudo, e o auxílio virá. Lembremos-nos, entretanto, de que a ajuda nem sempre nos alcançará na forma e no momento que desejarmos, mas sempre virá na medida certa de nossas necessidades e no momento preciso. É por intermédio do Mestre que chegaremos a compreender Deus. Mas para isso é preciso domar o sentimento do ego que em nós predomina e despertar o eu divino latente no subterrâneo do ser, o Cristo interno de cada um, depositário de todas as perfeições, a fim de que no futuro estejamos aptos e dignos para colaborar com o Pai no equilíbrio de seus universos. Uma mensagem muito profunda. E só para fechar, como eu já disse algumas vezes para vocês, eu particularmente sou uma pessoa muito prática. Eu gosto de coisas, além de estudar, eu gosto também de o que eu faço. Mas assim, a prática, o que dá para poder fazer? Eu também já mencionei isso, aliás, acho que faz um tempo que ela não está casa ainda, então retomo aqui. Nesse livro, o Dr. Davi Monducci cita um trechinho e que eu acho muito interessante, porque ele fala de uma forma prática sobre o que fazer. E aí, ele diz assim: no Livro dos Espíritos, existe um ensinamento de Santo Agostinho na resposta à pergunta 919A, explicando como nós podemos vir a conhecer a nós mesmos. Diz ele, Santo Agostinho, dizia assim: no fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Indagai o que fizestes e com que fito, com que intenção fizestes, agistes em determinada circunstância. Se fizestes alguma coisa que censuraríeis nos outros, se praticastes uma ação que não ousaríeis confessar. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? Mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Então, com essa lição, eu encerro hoje a apresentação do meu estudo. Agradeço muito a atenção de vocês. Me senti efetivamente ouvida. Quando a gente fala aqui na frente, a gente olha nos olhos das pessoas e é muito interessante quando a gente sente que a pessoa está efetivamente prestando atenção, né? E ainda que muitas vezes a gente escuta, outros pensamentos venham, mas é interessante a gente se colocar à disposição de ouvir. Então, eu agradeço profundamente que cada um me ouviu hoje. Viu? E nós tenhamos uma excelente semana. Até a próxima terça-feira. Todos que estão em casa, que sintam-se sempre muito bem-vindos a essa reunião e que a gente tenha uma ótima semana. Até a próxima. A partir desse momento, a gente vai fazer a nossa oração do encerramento dessa reunião. Quem está aqui presente, se quiser
vai poder se colocar à disposição para o tratamento dele espiritual. E como eu disse hoje, é aquele tratamento que vai cuidar daquilo que a gente tem de matéria. Tá bom? Alguém quer fazer a oração de encerramento? Meninos? Alguém se candidata? Ah, obrigada, Alexandre. Então, vamos levar nosso pensamento a Deus. Meu bom Deus, a gente agradece a oportunidade de estudo de hoje, essas reflexões do momento. E a gente pede que ilumine o coração de cada um de nós, que a gente consiga andar, se comportar, pensar, sentir de uma maneira que traga mais saúde espiritual, emocional, que isso se reflita no nosso corpo físico. Ampara, meu bom Deus, protege, auxilia cada um de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite a todos.